A liberdade é uma experiência e a dança oferece a experiência da liberdade. Na relação com o outro, no contacto, ao fazerem escolhas, ao movimentarem o corpo no espaço e no tempo, é uma forma de experienciar e de se prepararem para o espaço da liberdade. A gente vem para aqui, é como se não estivéssemos presos. Dá-nos aquela sensação de vamos estar com pessoas da rua, sentimos-nos livres mesmo, não pensamos, quando começamos a dançar, não pensamos que estamos presos. Dá mais valor à vida, dá mais valor ao próximo, saber respeitar o próximo, saber guardar as emoções negativas e livrar-me dessas emoções que fazem mal a mim e às pessoas ao meu redor. Muitas coisas, acredito.